Que honra estar aqui nessa manhã, nesse palco do Oktober Summit, para falar desse assunto tão importante, como ser genial sem ser gênio. Tem uma apresentação aí que já está na tela. Quando eu pensei no título deste painel, eu levei em consideração de que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais competitivo, num mundo em que nós somos exigidos o tempo inteiro, e que a genialidade, ela também nos é exigida no meio de todo esse arcabouço de questões que são importantes para nós. Mas eu tenho, apesar de tudo aquilo que dizem os coaches, das ideias que eles tentam nos vender, de que nós precisamos abrir os nossos mindsets, de que existe uma chavinha, só uma chavinha que precisa ser virada dentro do nosso cérebro, para que a gente possa entregar algo completamente diferente, inovador, como se nós tivéssemos feras enjauladas dentro de nós. Todos nós podemos alcançar o espaço, o céu é o limite para todos nós. Apesar deles literalmente venderem essa ideia, eu particularmente não acredito nisso. Eu tenho a convicção que eu, vocês e 99,999% das pessoas com quem a gente convive e ainda vai conhecer na nossa vida, e não se ofendam por isso, mas nós somos absolutamente comuns. Temos as nossas potencialidades, as nossas qualidades, muitos defeitos, todo mundo tem, e principalmente limitações. Então é por isso, por não termos tido a sorte de termos nascido gênios, é que nós vamos falar hoje sobre como, apesar disso, apesar dessas limitações, alcançarmos a nossa genialidade. Passador. Esse aqui sou eu gosto dessa foto, a minha tatuagem ficou bem nela. Aqui tem um resumo de algumas coisas que eu faço, mas eu não vou focar nisso, até porque meu tempo é extremamente curto. Eu sou professor, faz 9 anos que eu me formei na Universidade Fevale, sou professor de língua portuguesa, literatura, e eu lembro de uma das primeiras experiências que eu tive, quando eu comecei a dar aula, lá no início de 2017, e eu estava naquele conteúdo de orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais, e aí uma aluna do 9º ano chegou às 7h20 da manhã, toda entusiasmada, e me disse: "Senhor, entendi o conteúdo. Agora eu entendi." Eu pensei, claro, né, com toda a minha modéstia, claro, com um professor que nem esse, como é que não ia ter entendido? Com todos os meus exemplos, explicações, atividades. E aí ela puxa o celular e me mostra: "Olha aqui, agora eu entendi." E aí ela me mostra, era um vídeo de YouTube, tinha um cara gordo, careca, com jaleco branco, explicando o conteúdo com uma dancinha ridícula, que era com a música da Anitta, que ela prepara. E o nome do cara, Noslen, que não é nem nome de gente. E naquele momento, aliás, uma salva de palmas aqui para quem já se preparou para uma prova de português, horas antes da prova, com a ajuda desse cara aqui. Grande Noslen, eu também já assisti vídeos dele, gosto dele. E, inclusive, poderia alcançar ele em muitos aspectos. A nossa capacidade de fazer danças ridículas sem coordenação, ela é muito semelhante. Mas eu estou trazendo Noslen aqui para falar que, naquele momento, eu entendi que eu precisaria me adaptar. Que eu precisaria estar sempre buscando estratégias novas. Porque, embora o meu curso na Fevale tenha sido ótimo, as 48 disciplinas que eu fiz na minha graduação tenham sido maravilhosas e tenham me preparado muito, o mundo está mudando o tempo inteiro, já estava mudando naquele momento de forma muito acelerada, a forma com que as pessoas aprendem, a forma com que as pessoas interagem, a forma com que elas assimilam conhecimento muda o tempo inteiro, e isso requer de nós adaptabilidade, flexibilidade cognitiva. E essa é a primeira dica, já que eu tenho tão poucos minutos, as dicas vão vir muito rápido aqui, para ser genial sem ser gênio. Não há como ser genial se nós não mudarmos as nossas estratégias, se nós não entendermos que nós estamos num contexto que muda o tempo todo. E quando eu estava montando essa palestra e pensando o que garante sucesso nesse mundo atual, eu resolvi olhar para algumas pessoas que fazem sucesso. O que fazem no mesmo slide? Shakira, a autora de Harry Potter, Cristiano Ronaldo e Marcelo Marques. São pessoas
que em diferentes contextos, em diferentes lugares e ambientes conseguiram alcançar sucesso. Mas olhem que interessante, a Shakira tentou fazer parte do coral da escola quando era adolescente e disseram para ela que ela tinha voz de cabra. A autora de Harry Potter teve a ideia dela de escrever sobre um bruxo rejeitada por 7 editoras. Cristiano Ronaldo pediu, quando ele estava na categoria de base do Sporting, ele pediu para ir embora. Ele quis desistir de ser jogador de futebol, ele estava sofrendo bullying por causa do sotaque dele. Ele é do interior de Portugal e estava em Lisboa. Marcelo Marques, com 20 anos, não sabia o que fazer da vida, porque o plano dele inicial era ser jogador de futebol, não deu certo. E hoje, 25 anos depois, ele é dono da empresa que mais fabrica pão francês no mundo. Além de ser uma das pessoas mais indecisas que eu já vi também. Então, gente, genialidade não é talento, é atitude. Em algum momento, essas pessoas tiveram que ter atitudes diferentes, apesar de todo o talento que elas têm, e se não tivessem talento, não teriam chegado onde chegaram, mas mais do que talento, elas tiveram que transpirar, elas tiveram que insistir. E a genialidade também está, já indo para a minha segunda dica, em saber utilizar os recursos que existem ao nosso favor. Muita atenção para o que eu vou dizer agora. Uma pessoa mediana, ou seja, e de novo, por favor, não se ofendam, todos nós aqui, uma pessoa mediana, com os recursos disponíveis adequadamente, sabendo utilizar esses recursos, é melhor do que um expert, em qualquer área. Então, se nós soubermos utilizar as ferramentas que existem, nós vamos superar qualquer pessoa. É assim que se constrói genialidade. E aqui nós temos um exemplo disso. Aquela escada ali, a escada da direita de vocês, ela foi produzida por um gênio em escadas. Mas ele não teve a atitude de concluir. Diferente da escada de uma pessoa mediana, que acaba se tornando muito mais útil, porque essa sim consegue atender a necessidade que nós temos. Genialidade é atitude. E aí, eu sei que a próxima palestra vai falar de inteligência artificial, eu não vou entrar muito nisso, até porque o meu tempo está escorrendo, eu acho que está no 2.0 esse cronômetro aqui. Mas quando a gente fala de recursos, não tem como falar de inteligência artificial. Eu sei que vocês devem ter ouvido por aí que a inteligência artificial vai revolucionar o mundo, isso não é verdade. A inteligência artificial já está revolucionando o mundo. E aqui tem algumas manchetes que comprovam isso. Nem sempre nós utilizamos essas ferramentas e esses recursos da melhor forma ou da forma mais adequada. E essa manchete comprova isso também. Milhões de brasileiros transformaram o ChatGPT em terapeuta, psicólogo. Eu não gosto muito dessa lógica de que no Brasil as coisas são piores do que nos outros lugares, que o brasileiro não sabe aproveitar tanto as coisas. Eu acho que esse é um discurso que não é verdadeiro. E no outro dia eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler uma manchete, eu vi: Brasil lidera o uso da inteligência artificial. E eu pensei, olha aí, uma coisa boa, uma coisa para nós nos orgulharmos. Só que a sequência da manchete era: Brasil lidera o uso da inteligência artificial para criação de conteúdos de humor. E eu adoro conteúdos de humor, mas eu fico pensando, será que nós estamos utilizando toda a potencialidade dos recursos e ferramentas que estão à nossa disposição? Ou será que nós estamos apenas num looping de entrar em redes sociais para ver conteúdos como esses? Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. Com shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão, grandão. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão, grandão. Que popotão, popotão. Ai, popotão, meu Deus, popotão, grandão. Bom, a inteligência artificial ela não tem sentimentos, afinal de contas ela é artificial.
Se ela tivesse, eu desconfio que ela estaria talvez desconfortável, talvez chateada com a forma com que nós acabamos subutilizando todas as suas potencialidades. E outro dia, vendo uma reportagem, eu fiquei com a impressão de que talvez essa revolta até já esteja começando. Olha só, um evento na China com um robô, e o robô, olhem só o que ele fez. Espectadores, ele tentou dar uma cabeçada em homem, mas os seguranças agiram rápido para conter a máquina rebelde. O operador precisou reiniciá-lo para retomar o controle. Que susto, hein? Ninguém se feriu, mas com certeza o susto foi grande. A cena curiosa fez a internet comparar o comportamento do robô com o do filme O Exterminador do Futuro, levantando também questionamentos sobre a segurança dos robôs. Robôs dando cabeçada em seres humanos. Eu não posso julgar, eu acho que, considerando tudo que eles nos oferecem e a forma com que nós utilizamos, eu até consigo entender um pouco dessa revolta dos robôs. Eu gostaria de compartilhar mais um vídeo com vocês, e ele vai falar diretamente com o terceiro ponto, e talvez o mais importante que nos garanta a genialidade. Esse vídeo aqui é de uma conversa de um treinador de futebol, final dos Jogos Escolares de Santa Catarina do ano passado. A equipe de Cascavel estava perdendo por 4-1, faltavam poucos segundos para terminar o jogo, e esse treinador pede tempo. E aí todo mundo ficou curioso, mas o que será que ele pode dizer para os jogadores? Que estratégia mágica ele deve ter para, faltando poucos segundos, ele conseguir virar um resultado de 3 gols contra? E olha só o que ele falou com esse time. Meninos, parei o jogo só para falar uma coisa, tá? Eu não quero ninguém de cabeça baixa. O que a gente fez aqui hoje é muito grande, tá? A gente é vice-campeão paranaense escolar. Foram 700 escolas que participaram dessa competição, ok? Então eu não quero tristeza. É claro que nós sempre queremos ganhar, nós sempre vamos jogar para ganhar, mas infelizmente hoje não deu, certo? Nós temos que reconhecer isso. Só que jamais vamos baixar a cabeça, nós vamos comemorar esse vice-campeonato, tá? Porque vocês fizeram história aqui. Parabéns para vocês. Eu já estou me encaminhando para o final. Eu quero dizer para vocês que esse vídeo ele mexeu muito comigo. E as gerações Z e Alpha, não é culpa de vocês, tem muitos jovens aqui, mas ela foi pouco preparada para algo que é fundamental, que é a capacidade de saber lidar com frustrações. E isso, para quem quer construir genialidade, é extremamente necessário. Muitas vezes na nossa vida, nós fazemos tudo certo, nós nos esforçamos ao máximo, nós lutamos até o fim, e mesmo assim, as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos. E nesse momento, é normal se frustrar, é normal ficar triste. Mas aí a gente segue em frente, a gente levanta a cabeça com a ajuda dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que são mais importantes para nós, e depois de um tempo, podem acreditar, costuma ser assim, depois de um tempo a gente olha para trás, com a maturidade, com o esclarecimento que o próprio tempo se encarrega de nos dar, e a gente percebe que não deu errado. As coisas aconteceram exatamente do jeito que deveriam ter acontecido. Basta que a gente saiba usar aquela frustração, aquele momento difícil, como um degrau na nossa escada. Eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, se vocês tiverem atitude diante das situações, se vocês usarem os recursos a favor de vocês e, principalmente, se vocês souberem extrair das derrotas da vida, porque sim, infelizmente elas virão, o melhor que elas têm para oferecer, vocês, mesmo sem ser gênios, serão geniais. Muito obrigado.